Olá, seja muito bem-vindo a mais um Escola Bíblica. É com uma alegria muito grande e com um prazer muito grande que nos encontramos consigo uma vez mais. Encontramos-nos aqui, eu, o pastor Daniel Vicente, com o objetivo de podermos consigo estudar mais acerca da nossa querida Bíblia, aprender mais sobre aquilo que Deus tem para nos ensinar, sobre o que é isto de ser um mordomo de Deus. Então, nada melhor do que começar pedindo ao pastor Daniel que nos fale acerca do sumário de hoje. Quando tudo nos está a correr bem e de vento em popa, é fácil ficarmos embriagados com essa prosperidade ou até nos enganarmos com a bênção da prosperidade. Ou seja, se Deus é Senhor de tudo e eu sou seu filho, então eu tenho direito a ser rico ou só posso ser rico. Debaixo de tais pensamentos, damos conosco para podermos ter mais e a querer ter mais e não por aquilo que Deus nos dá. Portanto, damos porque queremos ter mais e não por aquilo que é o realmente receber uma benção de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca deste tema. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 2 e 3. Vamos abrir as Bíblias. E diz-nos assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Este é um texto muito interessante que fala-nos, Paulo aqui está-nos a falar de cristãos que não tinham muito, mas que apoiaram outros cristãos que tinham menos, é isso? Exatamente. A Igreja de Macedónia tinha sentido a satisfação de poder contribuir para com outros irmãos que estavam ainda com menos do que eles. Portanto, eles puderam contribuir para apaziguar as dificuldades dos seus irmãos em Jerusalém, que estavam a passar uma terrível dificuldade, portanto, estavam a ter problemas com os recursos que tinham e essas necessidades eram grandes e apesar dos macedónicos serem, portanto, um povo, aqueles cristãos de Macedónia serem um povo que também não tinha muitas posses, apesar disso, sentiram a satisfação de poder contribuir e apoiar outros que tinham ainda menos do que eles. A verdade é que Paulo nos mostra que eles não tinham mesmo muito, porque no versículo diz que eles deram mais do que podiam, não é? Mais do que podiam, precisamente porque eles tinham também necessidades. Mas eles sentiram que o facto de serem pessoas realmente pobres, os outros, vamos lá, a sua pobreza era maior, e, portanto, eles sentiam que da sua pobreza ainda tinham alguma coisa para dar a esses seus irmãos. É um pouquinho aquela experiência que eu vivi com um jovem aqui há uns anos atrás. Esse jovem não era assim muito dado a fazer atividades sociais, mas aquele sábado ele resolveu sair com outros jovens a fazer uma recolha de produtos alimentares de porta a porta para pessoas necessitadas, portanto, na vila onde nós estávamos. E ele foi e encontrou uma casa onde a senhora disse: olha, eu não tenho nada em casa porque estamos também a passar por muitas dificuldades. A pessoa que estava a conduzir tomou logo nota da necessidade dessa pessoa, mas a pessoa, entretanto, disse: olha, mas há pouco, eu tenho ainda que dar graças a Deus, porque há pouco uma vizinha veio-me dar 20 euros para eu comprar alguma coisa para o jantar. E ela pegou nos 20 euros e disse à filha: olha, vais à mercearia, compras 2 pacotes de bolacha, 2 pacotes de leite e um pacote de arroz e tomate, e uma lata de tomate para eu fazer alguma coisa para o jantar. E a criança foi, entretanto ficaram ali a conversar, e quando a criança regressou, ela pegou dos 2 pacotes de bolacha, num pacote de bolachas, num pacote de leite e deu aos nossos jovens. Incrível. E aquele jovem ficou tremendamente impressionado. E ele estava a contar essa experiência e a dizer como é que alguém
que não tinha nada, ainda encontrou alguma forma de ajudar. Realmente eu tenho tanto e às vezes reclamo por aquilo que tenho. E isso foi uma experiência que me marcou também a mim, por a experiência que esse jovem viveu. Às vezes quem menos tem é quem mais dá. Sem dúvida nenhuma. E existe uma... relacionado com este tema, porque muitas vezes os cristãos têm dificuldades. Muitas vezes olham para o cristianismo, e até existem religiões em que apresentam um cristianismo, o falso cristianismo com a teoria da prosperidade, ou seja, se eu estou com Deus, então não me vai faltar nada. Se eu estou com Deus, então eu vou ser próspera no meu negócio, em tudo o que eu fizer. E depois a pessoa encontra-se, tenta estar com Deus e depois acontece-lhe alguma coisa que perde tudo. E sente, será que eu não estou com Deus? Este é um grave problema dentro do cristianismo, não é? É um grave problema quando se aborda este tema desde o ponto de vista de que, como dizíamos no sumário, bom, se eu sou filho de Deus, Deus é o meu pai, eu tenho direito a tudo. E até só posso ser rico. Se eu não for rico é porque então não estou a ser considerado filho de Deus. Reparem que isso eram cristãos que foram reconhecidos como cristãos e como filhos de Deus pelo apóstolo Paulo, e ele diz-lhes que, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Ou seja, eles sentiram-se felizes, sentiram-se bem, por poderem, apesar de terem também eles próprios tribulação, apesar de eles próprios não serem prósperos, portanto, uma prova de que nem sempre os cristãos desfrutam de prosperidade, mesmo quando dão. Aqui o apóstolo Paulo diz que o gozo que eles sentiram não foi por receberem e ficarem mais ricos. Ficaram mais ricos na generosidade. Exato. Ficaram mais ricos na construção de si mesmos. Sentiram-se mais pessoas, sentiram-se mais cristãos, sentiram que efetivamente estavam a fazer aquilo que Deus pedia que eles fizessem. E os seus irmãos que estavam em Jerusalém e que estavam a passar por dificuldades, também não eram menos cristãos que eles. Claro que não. E, portanto, não foi por dizer assim, bom, deixa-me cá ajudar estes pobres coitados que não sabem seguir a vontade de Deus, não estão a ser abençoados e por isso estão a passar por aquela desgraça. Não. Eles sentiram que era seu dever apoiar aqueles irmãos, porque não era nenhum castigo de Deus eles estarem a passar por aquilo. Era simplesmente umas circunstâncias que o levavam a que eles fossem menos prósperos. Mas aqueles cristãos de Macedónia sentiram-se felizes, sentiram gozo. A riqueza deles foi poder contribuir e foi poder colaborar com aqueles irmãos. Exatamente, sentiram-se ao serviço de Deus e isso é maravilhoso. Ao serviço de Deus, exatamente. Por isso, nós, perante este exemplo, podemos tirar muita informação, podemos tirar aprendizagens para aquilo que eu devo fazer aprendendo, não é? Aprendendo fazendo. Exatamente, exatamente. E por isso eu convido aqueles que nos veem e escutam a pensarem um pouquinho como é que têm visto a prosperidade dos outros ou a dificuldade que o outro sente. Será que têm visto desde o ponto de vista de alguém que está a passar por uma necessidade porque não é fiel a Deus ou que é próspero porque está a ser fiel a Deus? Se tem sido essa a sua perspectiva, eu convido a meditar nas palavras deste versículo e a sentir que a nossa prosperidade está em nos entregarmos a Deus e deixarmos que Ele conduza a nossa vida e nos deixe alimentar com a certeza de que Ele está no controle da mesma. Isso sim, isso é prosperidade. Muito obrigada por mais estas bonitas palavras, este bonito incentivo a uma relação com Deus, acima de tudo a sermos mordomos do nosso Deus. Quanto a si, muito obrigada pela sua presença, por ter estado connosco e porque juntos pudemos falar do nosso Deus. Convido a estar no próximo dia, no próximo encontro, para continuarmos a desfrutar deste tema maravilhoso. Até lá, que tenha um bom dia.